Você não me conhece, mas talvez a gente tenha mais em comum do que você imagina. Se você se considera uma pessoa procrastinadora, indisciplinada, cheio de vontade de realizar os seus sonhos, começa vários projetos, acaba não concluindo nenhum, porque sempre acha que eles não prestam, então prazer, essa sou eu. Acontece que eu mudei, ou melhor, eu estou mudando, e hoje eu quero falar sobre as mudanças que eu estou fazendo na minha rotina, que estão me ajudando a melhorar 1% a cada dia. Sabe quando você já leu um monte de livros sobre desenvolvimento pessoal, participou de palestra, fez curso, segue a maioria dos perfis de motivação do Instagram, vê vídeos no YouTube sobre motivação e sobre desenvolvimento pessoal, e mesmo assim continua no mesmo lugar? A gente sabe exatamente o que tem que fazer, mas não faz. E esse saber e não agir é tortura, porque ele vira culpa. Nos últimos meses eu tentei de tudo. Teve momentos que eu acordei 5 horas da manhã, depois passei para as 4 da manhã. E claro, isso durou uns 10 dias, porque depois chegou o inverno, tava 1 grau e eu não queria sair da cama porque tava muito frio. E eu acabei saindo da minha rotina de acordar cedo. O que aconteceu foi que essa rotina de acordar mais tarde me deixava destruída, eu ficava muito mais improdutiva. Essa fase de acordar mais tarde, 8h30, 9 horas, durou uns 2 meses e eu ficava me arrastando pela vida, eu ficava bem desmotivada, não tinha tanto ânimo para fazer as coisas do dia a dia. Eu tava quase aceitando a derrota. Quase acreditando que na verdade eu tenho algum problema e realmente eu não nasci para isso, não nasci para ser disciplinada e nem constante nas coisas que eu faço, então realmente eu estava quase aceitando a derrota. E como se não bastasse, nesses últimos 2 meses eu voltei para as redes sociais, que eu tinha desativado por 3 meses para fazer um detox, e quando eu voltei com força mesmo. Aí eu ativei minhas redes sociais num dia que eu tava com um pouco de tédio. Resultado disso? 3 horas no Instagram, 4 horas no YouTube. Eu ficava de Instagram para YouTube e ficava migrando de um para outro. Eu comecei até a ver filmes, uma coisa que eu não fazia uns 6 meses, porque não era uma coisa que eu tinha o hábito de assistir. O efeito disso no meu corpo foi pesado. Aquela fissura no Instagram, assistindo Reels infinitamente, rolando feed de pessoas e vendo tudo que elas estavam fazendo. E eu tava me sentindo cada vez pior. Depois de ficar hora no Instagram, eu me sentia totalmente esgotada. É surreal porque eu tava sentada, parada e parecia que eu tinha corrido uma maratona. Mas ainda se eu tivesse corrido uma maratona, eu teria ao menos sentido o benefício que vem após o exercício físico. Mas não, eu estava lá rolando o feed e ficando super esgotada, energeticamente exausta. Depois eu me sentia letárgica, cansada. E o pior de tudo é que parecia que eu queria mais. Eu parava um pouco das redes sociais, aí mais uma meia hora eu voltava para a rede social. Parecia que o meu cérebro estava precisando, sabe, daquela dopamina barata, aquele estímulo. É uma coisa que, assim, quanto mais você usa, você sabe que você não tem que continuar usando, mas aí você quer usar mais. As redes sociais, elas fazem isso, fazem a gente entrar nesse ciclo, nesse looping de assistir ali, me divertir, muitas vezes com coisinhas engraçadas, aí depois quero voltar, quero continuar consumindo. Aí vem uma pessoa fitness, ok, quero continuar consumindo. Eu me anestesiava nas redes sociais e depois eu me sentia culpada. E aí quando eu tentava fazer alguma outra atividade, era muito mais difícil, porque o meu cérebro, ele tava anestesiado. Eu não conseguia pensar nas coisas de forma eficaz. O meu cérebro, ele tava como se ele tivesse assim pesado, tivesse sobrecarregado. E realmente as redes sociais fazem isso, né? Elas sobrecarregam o nosso cérebro. E no dia a dia eu até trabalhava, mas eu acabava me sentindo bem inútil por causa daquele ciclo de redes sociais. Desde 2023 eu venho buscando mudanças na minha vida, eu já tentei ter constância e hábitos saudáveis. Eu venho fazendo isso já há um bom tempo, então são quase 3 anos, não, já são 3 anos fazendo isso. Entre altos e baixos eu já recomecei várias vezes e tem um hábito que esse eu já mantenho há muito tempo, que é o hábito da meditação, porque eu já medito faz 8 anos e nos últimos 3 anos eu consegui fazer dela um hábito diário, como escovar os dentes, porque eu me dediquei para que isso acontecesse. Mas a vida é isso, a gente perde o foco por um tempo, toma consciência disso e volta a recomeçar e a ter um foco novamente e tentar ter uma constância. Depois desses 2 meses que eu fiquei desfocada, no último dia 22 de agosto eu decidi que eu ia recomeçar.
E nada melhor do que recomeçar acordando cedo. Para mim, acordar cedo é como se eu já acordasse vencendo. Porque eu amo dormir, então quando eu acordo eu já me sinto vencedora porque eu saí de algo que eu gosto muito de fazer, né? Todo mundo acha que gosta de dormir, porque de manhã já falam, né? Parece que a nossa cama é uma nuvem, assim, de tão bom que é dormir de manhã. Mas esse hábito de ficar mais na cama, ele só me prejudica, então é por isso que eu resolvi começar por acordar cedo. E hoje eu estou acordando às 5 da manhã, mas no dia 22 de agosto eu comecei a acordar às 6, porque eu estava acostumada a acordar mais tarde, então não adianta fazer uma mudança brusca. E eu comecei então a acordar às 6 horas, tive que me esforçar bastante para que isso acontecesse. No começo é difícil, mas depois vai melhorando um pouquinho, mas sempre exige um esforço. Acordar por si só já exige um esforço. Na primeira semana, então, ali a partir do dia 22 eu acordei às 6 horas e a partir do dia 1º, que inclusive caiu numa segunda-feira, eu comecei a acordar às 5 horas. Eu pensei, não, eu vou acordar às 5 horas, eu já li aquele livro, O Milagre da Manhã. Esse livro já me inspirou, assim, a acordar mais cedo. E por que eu acordo às 5 horas? Uma que é pro dia render e outra porque eu gosto de fazer um ritual matinal, onde inclui meditação e leitura. Então, eu acordo 5 horas da manhã, 5h20, aí eu já escovei meus dentes, já tomei um shotzinho ali de limão com água e açafrão, né? Tô fazendo até isso. E aí depois eu faço minha meditação ali de uns 20 minutinhos e depois eu leio o que completa o ciclo até 6 horas da manhã. E 6 horas da manhã eu começo a estudar algum curso que me ajude na minha trajetória que eu tô construindo na minha vida pessoal. Agora eu tô fazendo um curso de estrategista de conteúdo para as redes sociais, então isso é algo que vai me ajudar muito. E eu sempre tô fazendo algum outro curso. Antes, quando eu tava acordando às 4, eu fiz o curso de ultra inteligência, que me ajudou muito a entender como o cérebro funciona. Ele foi ministrado por um neurologista e eu entendi o funcionamento do cérebro, sobre leitura dinâmica, sobre uma boa rotina de estudos. Então, esse curso eu gostei muito. E na minha rotina matinal eu tô lendo o livro A Bíblia do Milhão, já tô na página 193. Então, realmente, é fazer uma coisinha todos os dias. Se eu ler agora esse livro, depois eu começo outro livro. E algumas páginas por dia. Tipo, de manhã eu leio ali 10 páginas, que dá o tempo certinho. E eu continuo outras leituras durante o meu dia, mas eu tô ali com a Bíblia do Milhão na parte da manhã, que é bem motivacional. Às 7 horas da manhã eu tomo um café e depois às 7h40 eu já começo a trabalhar no meu projeto digital, que hoje eu tô buscando uma renda no mercado digital. Então eu tenho um projeto ali que eu tô trabalhando. Trabalho até umas 11 horas da manhã. 11 horas eu faço almoço e nesse tempo eu já tomo um chimarrãozinho com a minha mãe e também já aproveito para lavar uma louça, já fico otimizando o meu tempo. Então, depois que eu faço almoço, aí até 1 da tarde eu já almocei, já interagi um pouco com a minha mãe, já lavei a louça, e então a 1 da tarde eu volto pro meu computador, né, volto pra minha mesinha aqui de estudos. Aí eu faço umas respirações, utilizo um óleo essencial sempre para fazer umas respirações, inalar um óleo essencial acalma também, então é bom uns 10 minutinhos ali de respiração, concentração, tento acalmar os meus pensamentos. E depois da 1 até 1h20, então eu faço isso e depois eu vou para uma rotina de estudos, onde eu estudo algo mais técnico. No momento eu estou estudando esse e-book aqui, que é Copyright de Elite, Técnicas Secretas de Textos que Vendem na Internet. Então tem que aprender de tudo, quer trabalhar no mercado digital, tem que aprender um pouco de cada coisa. Então ali por umas 2h30 da tarde eu já volto a trabalhar no meu projeto. Das 5 às 7 eu deixo para exercício físico e aí tomar um banho, me alimentar e depois às 7 horas eu tô de volta trabalhando até umas 8h30 no meu projeto ainda. Então eu tenho 3 ciclos de trabalho, de manhã, à tarde e à noite no meu projeto digital. Eu trabalho até umas 8h30 da noite, depois das 8h30 eu paro para fazer uma leitura mais relaxante. Eu tô lendo Alma Indomável, que é um livro que eu tô gostando bastante, que fala sobre o controle dos pensamentos. É uma pegada assim bem espiritual. Depois, às 21h15, é o horário que eu paro pra fazer uma meditação mais longa, de uns 30, 40 minutos, e aí que eu tento pegar no sono nesse tempo, né? Eu quero lembrar de uma coisa importante. Aí, pelas 7 horas, quando eu volto a trabalhar, eu já desligo a luz, deixo a luz ligada da minha ring light, que tá ligada agora. Eu deixo ela no amarelo pra diminuir a luz, pra ajudar no sono, por causa da melatonina. Melatonina que regula o sono. Então, eu tento fazer tudo certinho.
desde que eu comecei a fazer minha rotina de pessoa vencedora, né? Eu quero vencer na vida, então vamos começar pela rotina, vamos fazer alguma coisa, nem que seja pro universo perceber, nossa, ela tá se esforçando, então vamos ajudar essa menina de alguma forma. É esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença da nossa vida. Parece que é uma coisa boba, mas não é, com certeza não é. Até acordar de manhã, assim, que é a hora que eu acordo não tem sol, mas assim que nascer o sol, ir lá pegar uma claridade na retina, isso diz que regula também o nosso sono, várias coisas, vários truques que tem pra gente regular no sono, melhorar nossa rotina. Tomo bastante água também, eu tento tomar bastante água, tô aqui com a minha água agora, e sempre tento tomar bastante água, vou até tomar um pouquinho. E o que eu quero que você entenda? Que recomeçar é algo que faz parte e só não recomeça quem desistiu. Muitas vezes eu ficava me cobrando, nossa, Bruna, você tá recomeçando de novo. Eu devo ter recomeçado, acho que mais de 300 vezes nesses 3 anos. Mas eu recomecei muitas vezes, até durante o próprio mês a gente tem mini recomeços. Ah, parou de tomar bastante água? Não, tem recomeço. Depois de 3 dias você volta a tomar bastante água. Entende? É mini recomeços e tem os recomeços maiores e recomeços menores. E recomeçar significa que você tá tentando, que você tá no jogo, que você reconhece seus erros. Eu ficava me recriminando porque eu ficava recomeçando, mas ao mesmo tempo eu pensava, não, tá tudo bem eu recomeçar, tá tudo bem, eu falhei e aí eu volto, porque quem continua insistindo é esse que vai vencer. Eu acredito nisso, que se você falhou e você tomar consciência daquilo e falar, não, eu preciso voltar para aquela rotina, que é aquela rotina que me faz bem, esse é o vencedor. Perdedor é quem desiste. Se você não desistiu, você não é perdedor, você tá tentando. A vida, ela é assim, ó, altos e baixos. Você tem que ser igual uma boia em alto mar. Você balança, mas você não afunda, entendeu? Geralmente, quando a gente se perde, é porque a gente se deixou ser arrastado por um mundo minado. Por exemplo, as redes sociais, videogame, álcool, festas, todos os finais de semana. Eu também já fiquei perdido com todas essas coisas. Final de semana, amigos, festa, cerveja, bebidas. O ser humano, a carne é fraca. A gente cede para coisas não vão de encontro com os nossos objetivos, mas isso é humano, é normal, porque o importante é recomeçar. Eu hoje posso falar para você, eu mudei para uma cidade nova e eu tô assim, 0 amigos e 0 querendo fazer amizades também, isso também tá me ajudando. Porque as amizades que eu tinha nos últimos dias eu cortei, então eu não tenho amizade mais com ninguém. É uma amizade de festinha que eu tinha feito aqui, novas, e eu pensei, não é pra mim, não vai dar certo, então acabou. Hoje, então, eu tô com 12 dias nessa minha nova rotina de acordar cedo, fazer exercício, tomar água, ter a rotina de meditação, de cuidar com essa questão até da iluminação, de estudos e tudo mais. Depois dessa rotina principalmente de acordar cedo e traçar os meus objetivos, eu percebi que eu tô melhorando muito e essas mudanças, elas começam aos poucos. Quando eu comecei, o meu objetivo maior era o quê? Primeira coisa, eu tava sobrecarregada, era difícil pra mim acordar fazendo tudo certo. Primeira coisa, coloquei o meu despertador para as 6 horas da manhã. O dia anterior eu fiz uma lista ali do que eu gostaria de fazer no outro dia. E eu não mudei tudo de uma vez, eu comecei com o essencial, que pra mim era acordar cedo e cortar as redes sociais. Se eu começasse fazendo isso, já era vencedor. E aí eu fiz uma rotininha pra mim seguir, coloquei o que eu deveria fazer em cada horário. Seguindo aquela rotina, eu fui me habituando aos pouquinhos, faz só 12 dias. São 21 dias para você criar um hábito e são 90 dias para você tornar isso um estilo de vida. E juro para você, eu vou fazer esses 90 dias virar, porque eu quero esse estilo de vida para mim. Tem um livro meu, um caderno meu que eu comprei só para isso, bem desses comunzinhos aqui, que eu escrevo as frases. As coisas que eu aprendo nos livros, eu vou escrevendo aqui, vou fazendo uns mapas mental, que isso aqui eu aprendi no curso de ultra inteligência, que esses mapas mentais assim mais arredondados, tudo o nosso cérebro interpreta muito melhor, a gente aprende com mais fluidez quando faz mapas mentais arredondados, nada quadrado, porque o nosso cérebro com quadrado, ele entende que é uma coisa rígida, então para ele não é muito interessante, não aprende, né, tão bem. Então eu faço os mapas mentais aqui, coloco frases. Aliás, a primeira frase que eu marquei aqui quando eu comecei a minha rotina foi: o seu futuro depende de você, sono é só descanso. Por quê? Porque eu tinha muita dificuldade com sono, eu queria acordar sempre tarde. Então, é a primeira coisa que eu escrevi: sono é só descanso. Sono não é, sabe, pra você fazer daquilo um prazer. Nossa, como eu amo dormir. A vida passa, sabe? Não há glória sem sacrifício.
dá trabalho ser foda. Isso aí eu aprendi no curso de estratégia de conteúdo que eu tô fazendo. Então assim, eu anoto as frases, coloco post-it na parede, né? Eu vou colocando as coisas que me incentivem a melhorar, porque a gente vai deixando a vida vai arrastando a gente pra um limbo, assim. Eu tava num limbo há 2 dias atrás. Não sabia como que eu ia sair daquilo. E eu comecei simplesmente acordando mais cedo, colocando umas pequenas metinhas ali. E é assim, nos pequenos detalhes do dia a dia, a grandeza, ela vai sendo construída nas coisas que a gente acha que não são extraordinárias. É no ordinário que você constrói uma vida significativa. Não tem uma grande mudança do nada, não, você vai fazendo e as coisas vão mudando, você vai tomando mais água, tua pele vai melhorando, você vai comendo, tendo uma alimentação mais saudável, o teu corpo vai melhorando ao longo do tempo, você vai dormindo melhor, você tem mais disposição, uma coisa leva a outra e são pequenas coisas, pequenos detalhes. Eu já sabia de tudo isso, quantos livros eu já li, sabe? Eu já sei tudo que eu tenho que fazer, na verdade, eu não preciso nem assistir outros vídeos. Às vezes eu entro em algum vídeo de desenvolvimento pessoal, até me entedio, porque é exatamente o que eu já sei. Só que acontece que a gente não faz. E é isso, é repetição, né? A gente fica repetindo, até esse vídeo que eu tô fazendo, às vezes vai ser repetitivo para algumas pessoas, porque você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Você simplesmente não faz, você escolhe não fazer. E eu escolhi fazer, e tá dando super certo. Faz só 12 dias, mas eu vou seguir em frente. Eu tenho certeza que eu vou prosperar muito e que agora vai, dessa vez vai. Esse vídeo foi pra você, pra te motivar a começar alguma coisa, pra começar a acordar cedo e dizer que pequenas mudanças acontecem através do dia a dia, do ordinário. Através do ordinário, você vai ter o extraordinário. É isso, até o próximo vídeo.